deste mundo. Sem mais delongas, nós estamos no segundo capítulo da Epístola de João, e ele escreve, nós dissemos que ele escreve esta carta às igrejas da Ásia Menor, tendo em vista que entrou na igreja no primeiro século, início do primeiro século e até segundo século, muitas heresias na igreja, e que estavam trazendo muita discórdia, além de discórdia, muitas dúvidas doutrinárias com relação principalmente a Jesus. E então ele escreve essa carta. Nós sabemos que a igreja cristã no primeiro século, ela estava sendo perseguida, eles estavam sendo presos, eles eram maltratados, eles eram colocados em masmorras, eles eram levados para as arenas para serem comidos pelos animais ferozes. E então João escreve essa carta para animar aqueles irmãos, para que aqueles irmãos não desistissem, porque apesar de tudo aquilo que eles estavam passando, apesar de todas as provações e privações, ele orientava e estimulava aqueles irmãos a não desistirem, porque a nossa vitória já tinha sido garantida por Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele então dá um testemunho público de tudo aquilo que Jesus realizou. E ele mesmo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele vai dizer: eu vi, eu ouvi, eu estive com ele, e tudo o que aconteceu é verdadeiro, não temos como duvidar. E então nós vamos continuar, e nós terminamos, no segundo capítulo, no verso 17, onde ele vai dizer: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que estava dizendo para aqueles irmãos? Olha, não importa o que está acontecendo, não importam as lutas, não importam as perseguições, porque tudo isso vai passar. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, a nossa falta de dinheiro, não importa o que seja, ele está dizendo: olha, tudo vai passar. Mas porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quem são esses que permanecem para sempre? Aqueles que reconheceram que eram pecadores, aqueles que se arrependeram, e aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E por isso agora nós temos essa garantia, não por nós mesmos, mas nós temos essa garantia por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele vai e continua no verso 18 e vai dizer assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele está falando aqui, está dizendo exatamente daqueles falsos profetas que estavam se levantando na igreja e que estavam trazendo muitas dúvidas àqueles irmãos, porque eram pessoas que tinham certo conhecimento, pessoas que tinham sabedoria, e eles eram pessoas que conseguiam convencer muitos. E muitos ficaram com dúvida com relação até mesmo à divindade de Cristo. E então ele vai dizer e vai orientar e vai alertar: olha, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Por quê? O próprio Senhor Jesus tinha dito que nos últimos tempos se levantariam falsos cristos,
levantariam falsos profetas, que prometeriam muitas coisas, e que na realidade eles não vinham da parte de Deus, mas vinham da parte de Satanás. E ele então estava alertando aqueles irmãos daquelas igrejas. E ele vai no verso 18 e diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem verdadeiramente recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus, quando a gente recebe, isso é verdadeiro. A palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E quando nós verdadeiramente recebemos o Espírito Santo de Deus, não há como nós nos desviarmos. Porque a palavra permanece em nós através do Espírito Santo. Muitos vêm para as igrejas, muitos estão no nosso meio, muitos andam conosco, muitos até realizam a obra dentro da igreja, mas na verdade, como João está dizendo aqui, saíram do nosso meio, entretanto não eram nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido no Senhor. Quem é dele permanece, quem é dele não se desvia, quem é dele se mantém firme, porque não somos nós que agimos, mas agora é o Espírito Santo de Deus que age nas nossas vidas. E por isso, Paulo lá em Romanos no capítulo 8, verso 9, ele é bem claro: vocês não estão mais na carne, mas agora vocês estão no Espírito. E se nós estamos no Espírito, nós permanecemos firmes e fiéis. E ele vai dizer: e se vocês não têm o Espírito, vocês não são um de nós. Essa é a realidade. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós temos, não é, uma avaliação equivocada, é uma avaliação humana. E muitas vezes nós somos surpreendidos. Ué, mas aquele irmão, ué, mas o que aconteceu? Como pode? Quem conhece verdadeiramente os nossos corações é o nosso Deus. Nenhum de nós conhece o coração do outro. Só Deus nos conhece. Só Deus sabe. Mas o que é certo é que Ele está dizendo que aqueles que são dEle, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles vão permanecer. Eles vão se manter firmes, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente daquilo que possa acontecer na sua vida ou na vida de sua família. Já viu quantos desistem? Se acontece alguma coisa, muitos mesmo chegam a dizer: ué, mas se Deus diz que cuida de nós, está acontecendo isso, por quê? Então Deus não gosta de mim, Deus não quer saber de mim. E muitos largam, muitos abandonam, muitos deixam. Mas o que é certo é que João estava dizendo para aqueles irmãos: ó, não desistam, permaneçam firmes, porque nós já temos a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 20: e se vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento, porque a própria palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos ensina e nos mostra aquilo que nós devemos fazer e realizar. Então nós temos conhecimento. Então ele diz: e se vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento, verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque
mentira alguma jamais procede da verdade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós, os verdadeiros santos, nós não podemos ser enganados por Satanás. Quando a gente verdadeiramente foi liberto, quando a gente verdadeiramente tem o Espírito Santo dentro de nossas vidas, ele está dizendo: vocês conhecem a verdade e vocês não podem ser enganados. E por isso, eu vos alerto e eu falo que se alguém estiver dentro da igreja, estiver anunciando outro evangelho, esse não é de Deus. Esse não pertence a Cristo. E muitas vezes nós temos que estar atentos a isso. Porque nos nossos dias, quantas igrejas têm se levantado e quantas heresias têm sido pronunciadas e quantas pessoas têm sido enganadas. E a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus, ele disse: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quem mostra a verdade para nós é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, não é lá fora. O Espírito Santo habita dentro de nós. Por isso nós somos a igreja de Cristo. Por isso nós somos a noiva de Jesus Cristo. Porque Ele faz morada em nossos corações. Então ele continua lá no verso 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E por que ele estava falando isso? Porque uma das heresias que estava se levantando no primeiro século, e ela foi até o segundo século, a doutrina do docetismo, onde eles não criam na divindade de Jesus. Isso estava sendo propagado em todas as igrejas da Ásia Menor, da Europa, principalmente através daquela seita, os gnósticos, que não admitiam que Jesus era humano. Ele tinha a forma de humano, mas ele não era humano, porque uma divindade jamais poderia ser incorporada por um corpo físico. Uma divindade que é santa e um corpo físico que é mau não poderiam coabitar um com o outro. Então negavam o próprio evangelho de Jesus Cristo. A verdade é essa. Porque Jesus era totalmente homem e Jesus era totalmente humano. Porque só um humano poderia salvar o homem. E Jesus então se encarnou, se despiu da sua divindade, se tornou homem, viveu entre nós, não pecou. Ele foi julgado, foi condenado, foi levado à morte, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e deu a vitória a todos aqueles que nele creem. Amém ou não? Ele nos deu a vitória. Todos nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos a vitória. Porque como Ele ressuscitou, porque venceu a morte, todos nós haveremos de vencer a morte. E quando Ele voltar, nós haveremos de ressuscitar todos e viver para sempre com Jesus Cristo. Amém ou não? Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. E Ele continua lá no verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Olha o que ele está dizendo aqui. Todo aquele que nega o Filho, nesse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Por que ele está dizendo isso? Porque dentro da igreja tinham muitos que não criam
que Jesus era divino. Ou se ele fosse divino, ele não era humano. E isso anulava todo o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Então ele está dizendo isso claramente. Se alguém está negando o Filho, esse não tem o Pai. Porque o próprio Senhor Jesus, muitas vezes os discípulos questionaram. E quando eles perguntam e dizem: mostra-nos o Pai, Senhor. E o que é que Jesus respondeu a eles? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eles são um só. E ele continua no verso 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Ou seja, ele está dizendo: olha, esta palavra, ela permanece para sempre. Essa palavra é desde o princípio. Esta palavra não é alterada. Esta palavra não é mudada. Então não há por que duvidar. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Isso é uma realidade. Porque quando verdadeiramente nós somos crentes, nós temos prazer na palavra de Deus. Nós temos desejo em obedecer. Nós temos desejo em ouvir. Então ele está dizendo claramente: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Quanta tristeza nós temos quando nós vemos quantas pessoas, e nós hoje vamos participar da ceia, nós vamos ter batismos, quantas pessoas desistem no meio do caminho. Quantas pessoas já foram batizadas, que quando somos batizados, nós estamos dizendo que nós morremos para o mundo, estamos vivendo uma nova vida com Jesus. E quantas pessoas já desistiram? Quantas pessoas? Então ele está alertando aqueles irmãos, está dizendo que quando nós temos essa verdade dentro de nós, quando nós a ouvimos, quando nós colocamos em prática, ele está dizendo que nós também vamos permanecer em Jesus e no Pai. E quando a gente permanece em Jesus e no Pai, podem vir todas as adversidades na nossa vida. Não importa. Doença, falta de dinheiro, muitas vezes falta de emprego, não importa o que seja. Lutas na sua família, mas uma coisa é certa: quando nós permanecemos na palavra, nada vai nos tirar da presença de Jesus. Nada pode nos tirar da presença de Jesus. Verso 25. E esta é a promessa que Ele mesmo que nos fez. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. João 3,15 vai dizer isso. Abre lá a sua Bíblia, lá em João 3,15. João 3,15, abre lá. Todo mundo abriu? Então ele vai dizer assim, vou ler o 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Depois o texto áureo da Bíblia,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Nós temos a garantia. E João 17:3 vai mostrar e vai dizer para nós, esse mesmo João que escreveu o Evangelho, ele vai dizer para nós o que é a vida eterna. E em João 17:3 ele vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A Jesus Cristo é quem enviastes. E ele continua no verso 26 e diz: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E isto que acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E quantas pessoas sendo enganadas? Porque não conhecem a palavra. Quem conhece a palavra, de maneira alguma é enganado. Porque a própria palavra de Deus está dizendo que maior é o que está em nós do que está no mundo. E quem é o enganador? Satanás. Se maior é o que está em nós do que está no mundo, como ele pode nos enganar? Só pode nos enganar se nós não conhecermos a palavra. Se nós na realidade não tivermos intimidade com Deus. Então ele está avisando aqueles irmãos, por causa das dúvidas que estavam tendo, por causa das heresias que estavam entrando na igreja. E hoje é diferente, irmãos. Hoje é diferente. Infelizmente não. E até mesmo nas igrejas ditas evangélicas, quanta heresia, quanta mentira. Mas se nós verdadeiramente conhecermos a palavra, nós não seremos enganados. E conhecereis a verdade é a palavra de Deus. E a verdade vai nos libertar. Libertar dos nossos pecados, nos libertar da mentira, libertar do engano. Por isso, cada dia mais nós temos que ter compromisso com essa palavra. Porque os anticristos estão se levantando aí e estão enganando muitas pessoas, e nós não podemos ser enganados. E ele continua, e eu quero terminar no verso 27, e vai dizer o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Que unção é essa? O Espírito Santo de Deus. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo passa a fazer parte de nós. Nós temos a unção de Deus através do Espírito Santo. Então, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Porque ele estava falando exatamente desses falsos profetas que estavam dentro da igreja, enganando aqueles irmãos. E há que ressaltar, e nós hoje somos muito mais privilegiados, que nós temos acesso à palavra. Mas naquele tempo, irmãos, era muito difícil, porque 99% da população era analfabeta. E então, esses falsos profetas que usavam essas doutrinas, eles tinham uma facilidade maior de enganar as pessoas. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós só seremos enganados nos dias de hoje, porque nós não lemos a palavra. Ela está aqui, ó. A verdade está aqui. E se nós lermos essa palavra e meditarmos nela, pode vir quem vier,
que se for heresia, nós sabemos e conhecemos e nós vamos rechaçar. Nós não vamos aceitar. Mas o que é que acontece? Infelizmente, muitos, durante a semana inteira, não abrem essa palavra. Vêm com ela, se muito, no culto. Quando vem? Porque hoje muitos nem mais a Bíblia usam. Eu não estou dizendo que está errado, não. O problema é que nós não usamos mais essa palavra. Nós não meditamos mais nesta palavra. Nós não estudamos mais essa palavra. E quando isso acontece, nós abrimos brecha e o Satanás entra e ele nos derruba. Cuidado, meu irmão. Então ele diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha que maravilha. Permanecei nela, como também ela vos ensinou. Eu quero encerrar com esses 2 versículos. Abre lá em João 14, 17. João 14, 17. Vê o que a palavra diz. João 14, 17. Abre aí. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Ele não sai de dentro de nós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Ou seja, não tem necessidade de alguém vos enganar. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Olha o que diz João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que maravilha. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, o mundo não conhece, porque nem vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita dentro de nós e está conosco. É isso que ele está dizendo aqui. Olha agora o 26. Quando os discípulos verdadeiramente tomaram consciência que Jesus iria ascender aos céus, haveria de subir, e aí eles ficaram preocupados. E agora? O nosso mestre vai embora, como é que nós vamos ficar? Mas Jesus faz uma promessa para eles maravilhosa, e essa promessa nós já estamos vivendo. Nós somos verdadeiramente crentes, essa promessa nós estamos vivendo nos dias de hoje. Cada um de nós que tem compromisso com Jesus. E olha o que ele vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém ou não? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Não tem como nós duvidarmos, não tem como nós nos desviarmos, não tem como nós não termos um compromisso verdadeiro com Ele, porque é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona,
Não a irmos para o mundo, não para caminharmos para o mundo, mas para caminharmos para o alto e olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe e glorifique o nome do Senhor Jesus.